Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial. Além de ser domingo, exatamente em um domingo nós celebramos hoje a solenidade de todos os santos. Hoje nós vamos meditar e refletir, a partir da palavra de Deus, a importância da santidade para as nossas vidas. E por isso agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Bastante atenção. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que grande alegria em um domingo a gente poder celebrar a solenidade de todos os santos. Mas, Frei, o que essa solenidade representa para nós, cristãos, batizados, seguidores, seguidoras de Jesus nosso Senhor? Significa muita coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque, na verdade, a santidade deve ser a nossa busca constante para alcançar o céu, para alcançar a salvação. Nós, quando rezamos o credo, a gente diz que crer na comunhão dos santos. E o que isso significa para nós? Quer dizer que nós não estamos sozinhos, que nessa busca pela santidade, alcançar a alegria, a felicidade plena, absoluta, eterna, muitos já vieram antes de nós, muitos já alcançaram, muitos já pelejaram também, conquistaram aquilo que nós também devemos buscar. Aquilo que nós hoje devemos procurar, que é a santidade. Eu sei que muitas vezes essa palavra santidade, ser santo, parece algo muito distante. E na cabeça de muitos cristãos, infelizmente, até algo impossível. Tem gente que acha que a santidade é um privilégio para poucos. Não. A igreja nos ensina que a santidade é um dever de todos. Todos os batizados devem ter como meta, como objetivo, como sentido da sua vida, a busca pelo céu. Hoje eu queria fazer aqui uma reconciliação da palavra santidade com a palavra felicidade, que na verdade não são duas palavras opostas, mas são palavras que se abraçam, que na verdade aqui no Evangelho hoje tem o mesmo sentido. O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa feliz, portanto, santa. Jesus hoje nos dá um programa de vida, um caminho a seguir. Se vocês, depois eu convido vocês a lerem esse documento, Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, que o nosso querido Papa Francisco
No dia 19 de março, dia de São José, de 2018, ele lançou. Esse documento, essa exortação, fala sobre o chamado à santidade no mundo de hoje, no mundo atual. Eu fiquei muito triste porque muitos cristãos católicos não leram. E pior ainda, talvez nem nunca ouviram falar sobre esse documento. O meu aqui, ó, tá todo riscadinho, todo marcadinho, porque, sinceramente falando, dos grandes livros que eu li, dos documentos da igreja que eu já tive a oportunidade de ler, esse daqui é um dos mais especiais ao meu coração. Por quê? No terceiro capítulo, o Papa, ele fala exatamente sobre as bem-aventuranças. E ele explica cada uma dessas bem-aventuranças. Mas o que mais me chamou a atenção nesse documento, Gaudete et Exsultate, Alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade, é que o Papa Francisco, ele falou da santidade de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo de uma forma tão simples, tão acessível. Por quê? Porque às vezes a gente acha que os santos, as santas, eles foram super-heróis. Eles foram pessoas que nunca conheceram a imperfeição. Eu me lembro muito bem que uma vez eu fui dar uma palestra para os nossos vocacionados e era exatamente sobre a vocação à santidade. E eu lembro que eu comecei a nossa reflexão, a nossa partilha, perguntando para eles, na cabeça deles, o que era ser santo. E aí eles começaram, ser santo é ser humilde, anotei. Ser santo é ser caridoso, anotei. Ser santo é ser paciente, anotei. Ser santo é você ser uma pessoa doada, uma pessoa justa. Lá, fui escrevendo. A lousa ficou cheia de muitos elementos que realmente caracterizam um santo, uma santa. E aí, a lousa já estava toda cheia, e aí eu disse, mas está faltando uma coisa. E eles ficaram se entreolhando assim, sem saber, porque parece que já tinham dito tudo. E eu coloquei embaixo assim bem grande. Os santos, eles foram pecadores. E por causa que eles foram pecadores e se conheciam e reconheciam a sua própria fragilidade, a sua própria criaturalidade, e é exatamente por isso que eles buscaram todas essas virtudes. São João Paulo II dizia que o santo foi um pecador que nunca desistiu. Ele caía, tomava consciência da sua miséria, mas não ficava bolando no chão, rebolando, se debatendo na lama, não. Ele se levantava, ele se arrependia, se levantava, buscava a Deus, buscava o sacramento da reconciliação, da confissão e buscava recomeçar na oração, na penitência e no amor a Deus. Gente, santidade não é somente ter êxtase, não é ter estigma, não é ter visões, não é levitar. Graças a Deus tiveram muitos santos, como o Padre Pio, e como tantos outros místicas da igreja, que tiveram dons extraordinários. Mas santidade não é somente isso. Veja, olha só o que o Papa fala. Isso que me encantou profundamente. Ele diz, eu gosto de ver a santidade do povo paciente. O povo paciente. Nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Olha que coisa linda, gente.
Olha como o Papa fala da santidade como algo muito acessível. Existem os grandes doutores da igreja, os grandes místicos, existe, graças a Deus existe. Mas existe aqueles santos e santas que convivem com a gente. Aquelas pessoas que dia após dia, na simplicidade das suas obrigações, dos seus estados de vida, buscam viver a vontade de Deus. Eu como padre, como religioso, como um capuchinho, você como um pai, você como mãe, você como um consagrado, como consagrada, como uma freira, como um bispo, você como um médico, como um advogado, você como um político, você como uma pessoa que deve cumprir a sua obrigação com alegria, com felicidade, sabendo que isso vai fazer a diferença no mundo. E que é exatamente por meio desse bom serviço ao reino de Deus que você vai alcançar o céu. Santidade não é algo impossível, porque se fosse, Deus não pediria isso de nós. Santidade é algo possível, sim, mas a gente conquista a santidade no nosso dia a dia. Na simplicidade, como Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa da pequena via, ser santa nas pequenas coisas. Eu queria concluir essa reflexão, o Evangelho de hoje ensina, contando para vocês uma historinha que eu escutei há muitos anos atrás, que diz que num convento, um frei, ele era porteiro, ele não era padre, ele não estudou muito, mas ele passou a vida inteira na portaria, como nós tivemos aqui na nossa província, um grande frei que já faleceu, Frei Fidelis, passou a vida toda, né? Não era padre, era irmão, ali na portaria, acolhendo os pobres, acolhendo as pessoas, muitas vezes, até no momento de descanso, a campanha tocava, corria ali, né, para poder atender bem as pessoas. Passou a vida toda fazendo isso. E já no leito de morte, já agonizando, não conseguindo mais falar, né, conta essa história, disse que ele fazia expressão de querer alguma coisa, né, pedindo alguma coisa. E aí trouxeram a Bíblia, ele abraçou a Bíblia, beijou e entregou de volta, e estendia a mão de novo. E aí trouxeram a imagem de Nossa Senhora com o terço, ele beijou a imagem de Nossa Senhora, beijou o terço e devolveu, estendeu novamente a mão. E assim começaram a trazer várias coisas, né? Que trouxeram o hábito dele, o hábito religioso, ele beijou o hábito, devolveu e continuava estendendo a mão. E aí os freis se entreolharam, o que ele está querendo? E ele com a mão estendida. E aí um frei teve assim, né, um dom de ciência, correu lá na portaria, né, e veio correndo e entregou a chave do convento. E ele pegou a chave, fez uma expressão de alegria, colocou sobre o peito e morreu. Morreu alegre. Aquela chave da portaria foi um instrumento de santidade daquele frei. Qual é a nossa chave da santidade? Qual é a chave que vai abrir o nosso céu? Talvez, né, eu não sei você, mas eu vou ser santo fazendo coisa de padre. Sendo um bom capuchinho, um bom religioso, um bom padre. Pelo menos pelejando todo dia. E você vai ser santo sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom médico, um bom advogado, como eu já disse aqui. Aonde Deus te quer, é exatamente aí que você vai construir o seu céu. Isso não é impossível. Isso não é um privilégio. Isso é um dever de cada um de nós. Vamos pelejando. Um dia a gente chega lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, viva a todos os santos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem.